Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Dmitry e a Natalia Bakshiva. Obrigada, The Shift, eu acho que é assim que se pronuncia o seu nome de usuário. Muito obrigada por ter sugerido esse caso. E se você que tá assistindo tem algum caso que você gostaria de sugerir, pode demorar pra eu falar sobre ele, pode demorar, mas eventualmente eu vou falar sobre, ok? E como sempre, antes de começar esses vídeos, eu queria dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre abandono de crianças, alcoolismo, desmembramento e canibalismo. Então, se você tem algum problema com algum desses assuntos, por favor, tome cuidado. Também preciso dizer que os nomes das vítimas podem ser encontrados online, porém a mídia russa, e sim, esse caso aconteceu na Rússia, concordou em não revelar os nomes das vítimas. Eu não sei como os outros lugares conseguiram encontrar os nomes das vítimas, mas, a pedido das famílias, a mídia russa não revelou os nomes das vítimas. Como o resto do mundo ficou sabendo, como eu disse, eu não sei. Mas eu já digo que eu não quero desrespeitar. Eu realmente não estou aqui para desrespeitar ninguém. Então, se as famílias das vítimas não querem que os nomes sejam publicados, quem sou eu para dizer que eu vou publicar os nomes, né? Então eu não vou mencionar os nomes das vítimas, ok? Vamos começar então. Dmitry Bakshiva nasceu em 1982 na Rússia e foi colocado direto em um orfanato. Aparentemente, a mãe dele não podia cuidar dele, então precisou abandoná-lo. Dmitry foi adotado aos 3 anos de idade por um casal muito alegre e amável. Ele era uma criança tímida, que adorava animais e ele passava muito tempo sozinho e tinha dificuldade em fazer amigos. Quando Dmitry tinha 15 anos de idade, a mãe adotiva dele foi diagnosticada com câncer e ela morreu pouco tempo depois, foi bem rápido. E isso afetou muito o pai adotivo dele, a ponto do pai expulsar ele de casa e pedir que ele não voltasse mais. Então, com 15 aninhos de idade e sozinho no mundo, o Dmitry conseguiu se virar por um tempo. Ele dormiu na casa de amigos e vizinhos, mas eventualmente ele teve que viver na rua. Ele roubou um carro, assaltou uma loja e foi preso. Na prisão, ele nunca teve nenhuma visita, nem o seu pai adotivo. E quando ele finalmente foi liberado, ele decidiu que seria uma pessoa melhor. Ele tentaria encontrar um emprego e viver uma vida calma, né? Tentou, ele só tentou mesmo. Ele conseguiu trabalhar de pedreiro, e aí ele conseguiu ter dinheiro suficiente para ter um lugar para morar. E as coisas iam bem, porém ele ainda tinha muita dificuldade em fazer amigos, ele nunca teve uma namorada, e ele não se comunicava direito. Os colegas de trabalho diziam que ele era desorganizado e gostava de passar o seu tempo em bares. Ele mesmo não bebia muito, ele não era o tipo de pessoa que gostava de beber, mas ele vivia próximo de pessoas que bebiam muito, e tem gente que acha que ele simplesmente se sentia mais confortável conversando com pessoas embriagadas porque tava bêbada mesmo, sabe? Houve uma noite em que ele estava com esse pessoal num bar e ele conheceu uma moça chamada Natalia. Natalia nasceu em 1975, criada pela sua mãe e pela sua avó. Na adolescência, a sua mãe faleceu e ela começou a sonhar com uma carreira na medicina, dizer pra todo mundo que ela ia ser médica. Quando terminou o colégio, ela estudou enfermagem e conseguiu um emprego de enfermeira. Ela se casou com um policial e aos 23 anos de idade, ela teve o seu primeiro filho. Porém, pouco tempo depois, o marido dela faleceu e ela começou a beber muito. Com o tempo, ela também começou a misturar o álcool com remédios e drogas, e isso piorou muito a condição dela. Eventualmente, ela parou de se importar com a sua aparência e até parou de se importar com o seu filho e com o bem-estar do seu filho. Foi quando ela percebeu que tinha alguma coisa errada e, de acordo com ela precisava de ajuda. Ela decidiu que precisava de ajuda, ela resolveu se internar em uma clínica psiquiátrica e tentar fazer algum tipo de reabilitação. Nessa clínica, ela disse aos médicos que achava que tinha alguma coisa errada, alguma doença mental, talvez, e mencionou o seu problema de drogas. Isso de acordo com ela, tá, gente? Porém, os médicos decidiram que ela estava bem e a liberaram. E tem documentos comprovando isso. Então, muita gente acredita que ela sabia que esses médicos a considerariam sã e saudável,
mas eu vou falar mais sobre isso depois, tá? Sobre o porquê das pessoas acharem que ela fez isso de propósito, sabendo que seria considerada sã. Depois disso, ela foi demitida do seu emprego de enfermeira por causa do alcoolismo, mas isso só piorou a situação dela. E foi assim que ela foi parar num bar num dia aí e conheceu o Dmitry. Os dois se conheceram e se deram super bem. Tão bem que pouquíssimo tempo depois ela convidou ele para ir morar com ela na casa dela. Não se sabe se o filho dela gostou dele, se ele gostava disso, né? Provavelmente não. Ele não deu muitas entrevistas, ele provavelmente não gostou, né? Mas alguns membros da família disseram em entrevistas, depois de tudo que aconteceu, e eu vou falar pra vocês o que aconteceu, é claro, disseram que ele ficava muito constrangido com a mãe, o alcoolismo da mãe, e que fez bem pra ele se mudar de casa. Depois. Ele vai se mudar depois. Essa parte da história ele ainda tá morando com a mãe. O Dmitry e a Natália namoraram durante 5 anos. Moraram juntos e decidiram que era hora de se casar. Na mesma época que eles decidiram se casar, o filho dela saiu de casa e foi viver a vida dele. Foi aí que o Dmitry e a Natália se mudaram, então, para outro lugar. Ele não estava conseguindo emprego no lugar onde eles viviam. Eles achavam que morar em outra cidade daria novos ares. E realmente deu tudo certo. Ele conseguiu um emprego e os dois viveram sua vida juntos até o ano de 2017. Dia 11 de setembro de 2017, uma equipe de construção urbana, pessoal que faz melhorias públicas, sabe, em calçadas, em postes, esse tipo de coisa, esses trabalhadores encontraram um telefone celular e, para descobrir de quem era o telefone celular e também só por curiosidade, esse grupo de trabalhadores resolveram olhar a galeria de fotos do celular. E aí, eles viram fotos de pessoas mortas. Uma selfie de um homem com partes de outra pessoa na boca. E foi o suficiente pra eles chamarem a polícia, né? Eles nem viram mais nada, tipo, 2 fotos e... Opa! Pois é, os policiais analisaram o celular, viram mais fotos. E sim, tinha foto de um homem com uma mão humana que foi cortada do braço de alguém na boca, selfies, um cara com uma cabeça na mão e fotos de cabelos e perucas que não eram perucas, mas a gente já vai falar sobre isso, corpos desmembrados, tava tudo lá. Tava tudo nesse telefone. Então, esses oficiais ficaram perplexos, né? Assustados. E eles precisavam encontrar o dono desse celular. Com um cartão de memória, eles conseguiram identificar o dono como Dmitry Bakhchiva. Eles foram até a casa dele e prenderam tanto ele quanto a Natália. Os dois foram separadamente interrogados. A Natália disse que nunca viu aquelas imagens na vida. Ela se fez assim de sonsa por um tempo. Os policiais podiam perceber que ela estava mentindo, então pressionaram mais um pouco. E aí ela resolveu dizer que teve um dia que ela estava andando na rua e ela encontrou um corpo morto na rua. E ela achou genial. E é aquela coisa, né, cultura do WhatsApp. Ela tirou umas fotos porque ela achou incrível. Corpo morto. Não chamou a polícia. Só achou incrível o corpo e bateu foto. E aí ela disse que devia ser isso que eles acharam no celular, sabe? Mas não foi isso que eles acharam no celular. Os policiais disseram pra ela que aquilo não podia ser verdade, que não era daquilo que eles estavam falando. E ela continuou negando, dizendo que não, é óbvio que é só isso. Não tem como ter mais fotos nesse celular. E o Dmitry aparentemente ficou quieto, ele não falou nada. Enquanto isso, na casa do casal, investigadores estavam vasculhando o lugar, procurando por provas. E a casa deles era terrivelmente suja. Pilhas de objetos para todo lado, insetos, roupas espalhadas, comida podre. Horrível. No meio de toda essa bagunça, um dos investigadores encontrou uma gaveta na cozinha com vários telefones e celulares dentro. E ele pensou... Bom, aqui vamos nós de novo, né? Eu vou ter que olhar todos os celulares, provavelmente vai ter foto de mais gente morta. Mas o conteúdo desses celulares nunca foi publicado, pelo menos não que eu tenha encontrado, mas a gente presume que era a mesma coisa, né? Além disso, encontraram pilhas de fotografias na casa do casal. E nessas fotos haviam várias pessoas, amigos do casal, algo que parecia até um clube em algumas dessas fotos. Eles em festas, curtindo a vida, em bares. Muitas dessas fotos podem ser encontradas online. Inclusive, se vocês pesquisarem esse caso, tomem cuidado, porque várias fotos de pessoas mortas também vão aparecer. Inclusive, uma foto que você pode encontrar no Google, tá? É a foto de um homem. A cabeça desse homem foi cortada do corpo e ele está sendo
sendo servido bandeja de metal com laranjas em volta dele. A data da foto era do dia 28 de dezembro de 1999. Já estamos em 2017. Eles estavam fazendo isso há 20 anos e nunca foram pegos. Ninguém percebeu. Na cozinha do casal, ao lado da geladeira, havia um armário e um micro-ondas. Pendurada no micro-ondas havia, do mesmo jeito que havia nas fotos, uma coisa que parecia ser uma peruca. Não era uma peruca. Era o cabelo de uma pessoa, era o couro cabeludo de um ser humano. Eles cortaram na linha do cabelo. E eu vi uma pessoa num vídeo literalmente fazer isso. Eles cortaram na linha do cabelo. Né? Eu não queria reproduzir isso, mas eu acabei reproduzindo. Eles cortaram a linha do cabelo da pessoa e arrancaram o couro cabeludo inteiro. Enfim, e penduraram ali. Penduraram no micro-ondas. Dentro da geladeira do casal, havia potes de conserva com partes humanas dentro. Além disso, havia um pote com resto de carne cozida, um frango inteiro lá dentro, etc. Sem saber como definir o que era carne humana e o que não era, os investigadores decidiram levar a geladeira inteira como evidência. Eles fecharam a geladeira, engancharam ela num carro e levam ela inteira, testa tudo aí dentro. Bom, 19 diferentes pedaços de pele humana foi encontrado na geladeira, assim como 7 pacotes de carne humana congelada e os potes de conserva também todos continham carne humana. Além disso, todas aquelas fotos e celulares também foram levados como evidência. Por fim, depois de escavar as pilhas de objetos na casa, eles encontraram um livro de receitas. Era um livro escrito à mão pela Natália, ensinando como cozinhar e preparar carne humana, assim como um vídeo deles explicando como fazer aquilo tudo passo a passo, entendeu? Como cozinhar, como desmembrar, como arrancar o músculo, separar o osso da carne. Culinária, entendeu? Foi aí que os dois foram oficialmente acusados de assassinato e canibalismo. Mais uma vez, eles foram separadamente interrogados. Natália viu as fotos que eles pegaram na casa, perguntaram quem eram aquelas pessoas, se ela reconhecia aquelas pessoas. E é claro que ela reconhecia, porque ela estava na foto com aquelas pessoas, né? E ela identificou, ela deu os nomes de pelo menos 30 pessoas que ela e o marido mataram, comeram. E assim ela confessou, né? Bom, foi usando os nomes que ela deu que os policiais puderam confirmar quem eram as vítimas. E eles perceberam que algumas daquelas pessoas eram consideradas desaparecidas já há muito tempo e provavelmente nunca seriam encontradas, né? Porque elas foram comidas. A Natália também revelou que ela e o Dmitry tinham um celeiro onde mantinham ainda mais corpos. O que a polícia encontrou nesse celeiro nunca foi revelado também. O Dmitry foi interrogado depois dela. Ele disse que os dois entravam em sites de namoro para encontrar diferentes pessoas. E foi assim que conseguiram a sua última vítima. Eles conheceram uma mulher online, a convidaram para beber. E a Natália parecia estar ficando com ciúmes da moça, porque ela estava se dando muito bem com o Dmitry. Então ela foi embora, sozinha, irritada. E vendo isso, o Dmitry levou a moça para um lugar e atacou ela com uma faca de bolso. Porque, claro, faz todo sentido. Quando a Natália viu isso, ela ficou olhando. Aí os dois desmembraram a moça juntos, tiraram fotos. E no dia seguinte, ele perdeu o celular. E essas foram as fotos que eles encontraram nesse celular que foi encontrado. E aí ele foi pego e agora os dois vão ser presos. Enfim, de acordo com o Dmitry, ele disse: "Eu só fiz uma coisa idiota." Natália Bakshiva, de 42 anos, e Dmitry Bakshiva, de 35 anos, foram presos. Natália se declarou inocente por motivos de insanidade. Ela pediu para falar com um profissional e declarou que tentou receber tratamento pelos seus problemas mentais há muito tempo atrás, porém foi negada por uma clínica médica. Lembra do que eu falei? Lembra da primeira vez que ela foi na clínica psiquiátrica e os médicos a declararam sã? Pois é. Acredita-se que ela foi porque ela sabia que seria considerada sã e mentalmente capaz, e que ela já planejava começar a fazer isso. Ela já tinha esses pensamentos canibalísticos na mente dela, e ela só precisava desse documento comprovando, sabe, que a clínica médica achou que ela era sã, mas ela sabia que tinha alguma coisa errada com ela. Então, ela estava tentando botar a culpa de tudo isso que aconteceu
naquela primeira clínica médica. Esse novo psiquiatra disse que tanto ela quanto o Dmitry eram sim mentalmente capacitados, eles não tinham nenhuma doença mental, eles eram maus porque eles eram maus, eles sabiam que o que eles faziam era errado. E é isso que eu quero dizer, assim, muita gente acha um pouco estranho ou não sabe diferenciar o que é uma pessoa sã, uma pessoa capacitada de passar pelo julgamento e uma pessoa incapacitada. O que diferencia os dois é a capacidade de perceber que o que eles fazem é errado. Porque se você faz uma coisa sabendo que é errado, você fez porque você queria, mas você sabia que aquilo era errado, que aquilo era contra a lei, então você está apto para o julgamento. Agora, se você fez sem saber que era errado, muitas vezes porque é uma pessoa incapacitada mentalmente, então você não é capaz de passar pelo julgamento, porque você não... Literalmente, você não sabia que o que você estava fazendo era errado, você não tinha essa consciência. São duas coisas bem diferentes. O policial contactou os melhores investigadores forenses que puderam encontrar para identificar essas vítimas, colocar os seus corpos, né, separadamente, assim. Esses órgãos pertencem a essa pessoa, esses ossos pertencem a essa pessoa. Foi difícil. O pessoal conseguiu fazer as coisas certinhas. E também doutores em psicologia foram chamados para esclarecer o que se passou na mente desses dois para eles fazerem essas coisas, né? Como prevenir esse tipo de coisa? Em fevereiro de 2019, sim, só ano passado, em fevereiro de 2019, Natália Baksheva foi considerada culpada e sentenciada a 10 anos em um acampamento feminino penal, onde as mulheres são separadas da sociedade e forçadas a trabalhar. Mas foi só isso. 10 anos. No dia 28 de junho de 2019, Dmitry foi sentenciado a 12 anos em uma prisão de segurança máxima e ele também vai receber tratamento psiquiátrico. Mas é só isso. 12 anos. Quando as fotos do casal foram liberadas, muita gente concluiu que os dois deviam ter cúmplices. Eu mencionei aquela foto que parecia ser um clube. Aquilo, sabe? Principalmente porque eles nunca foram pegos durante 20 anos. Nunca foram pegos. Tem alguma coisa aí. Então muita gente acha que tem mais pessoas envolvidas e que isso continua acontecendo. Mas eu quero saber qual é a opinião de vocês, né? Por favor, deixem o seu comentário. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. Tem mais vídeos de casais vindo durante todo o mês de junho. E eu espero que vocês gostem. Muito obrigada por assistir e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!